Ó, a nossa matéria agora é Introdução aos 4 Evangelhos, o Evangelho de João. Introdução aos Evangelhos. Marcos, que foi escrito primeiro, veja uma data aproximada, foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo. Mateus, que foi escrito em segundo lugar, entre o ano 60 e 67. Lucas, terceiro evangelho a ser escrito, entre o ano 60 e 67 também, quer dizer que ele está na mesma linha ali do evangelho de Mateus. E o último evangelho, João, escrito entre o ano 85 e 90. Esse daqui não era apóstolo, Marcos não era apóstolo, mas ele era companheiro de um apóstolo, que é o apóstolo Pedro. Nós entendemos, tá bem, que Marcos escreveu as memórias de Pedro. O que Pedro falou, Marcos escreveu. Escreveu para os crentes de Roma. Mateus, apóstolo, chamado pelo próprio Senhor Jesus, e ele tinha um nome que era Levi, cobrador de impostos, falava os 3 idiomas, o latim, o grego e o hebraico, entendia de contas porque ele era um funcionário público, trabalhava na coletoria. E esse aqui é apóstolo. Lucas, o único não judeu do Novo Testamento que escreveu a Bíblia. Os outros todos judeus, só Lucas era grego. Lucas é o médico amado que acompanhou o apóstolo Paulo e que foi o diarista de Paulo, tá? Lucas. O evangelho que Lucas escreveu foi para os gregos, um homem chamado Teófilo, que provavelmente era alguém que fazia parte do governo. O evangelho mais polido que você tem no Novo Testamento, um grego excelente, um vocabulário excelente. E agora o evangelho de João, que é um evangelho diferenciado dos outros, porque esses daqui são chamados de sinóticos. Contam as mesmas histórias com palavras diferentes, de pontos de vista diferentes. Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho de João é chamado de o quarto evangelho. O ministério apostólico, você tem aqui os apóstolos, tá vendo? Ó? Tiago, Filipe, Tiago menor, Mateus, Pedro. Esse Tiago menor, irmão de João. Bom? Mateus, Pedro, Paulo, Tomé, Matitias, Natanael, André, Judas Tadeu e Simão, chamado o Zelote. Esse Paulo que entra aqui, tá bom? É o Paulo que vai chegar depois na história. E o João, ministério apostólico, são esses aqui. O Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes. A tradição nos diz que o Tomé, esse daqui, ó, ele foi fazer missões na Índia. Chegando lá, não foi muito longe. Os indianos pegaram, crucificaram ele e esfolaram Tomé vivo, arrancaram a pele dele. Então, quem tem vocação para apóstolo tem que estar pronto aí para ser mártir também. O Pedro, também, que foi crucificado de cabeça para baixo. O Paulo, que foi decapitado. Isso aí que é apóstolo, né? Que não tem direito a helicóptero, não tem direito a mansão, nem programa na televisão. Esses aí. Então você vê que todos esses aqui, ó, foram os apóstolos, e aí a gente vai para o apóstolo João. A tradição bíblica diz que foi João evangelista que escreveu o evangelho. Aquele João que andava com o João Batista. Ele era discípulo de João Batista, o primeiro apóstolo de Jesus. O primeiro a começar a andar com Jesus. Bom, o evangelho de João. Por que ele é chamado de anônimo? Ele é chamado de anônimo porque João não se apresenta. Eu estou escrevendo. Ele é o discípulo amado, tá? O discípulo a quem Jesus amava. Ele conta detalhes que os outros evangelhos não contam, e intimidades que os outros evangelhos não contam. As intimidades, ele conta. A intimidade que Jesus tem com as mulheres, com os apóstolos, as refeições íntimas. Então ele conta o discurso sobre o Espírito Santo, capítulo 14, que nos outros evangelhos não tem. O discurso sobre o Espírito Santo, a explicação da videira verdadeira, que nos outros evangelhos não tem. A oração sacerdotal, que nos outros evangelhos não tem. O casamento em Caná da Galileia, o primeiro milagre, que nos outros evangelhos não tem. Quer dizer que ele é o discípulo amado, que conta intimidades do Senhor Jesus, intimidades, e que está desde o princípio com Cristo.
é chamado de produção tardia. Por que produção tardia? Porque o evangelista João, ele entendia que o evangelho ele tem que ser comunicado pessoalmente e não à distância. É o estilo de João. Jesus, ele dá a palavra dele diretamente para Nicodemos. É um a um. Ele evangeliza de um por um no evangelho de João. Vocês já perceberam isso? Pode ler. Lá no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus evangeliza as multidões. No evangelho de João, as multidões são dispensadas. Jesus dispensa as multidões. Quer dizer que não é um Jesus populista no evangelho de João. Ele é um Jesus da Samaritana, sozinha, ao meio-dia, no deserto. É esse daí. Ele é o Jesus que tem um monte de paralíticos e doentes no tanque de Betesda, mas ele cura um só. Um só. Não é o Jesus que cura multidões de uma pancada só. Não é. Tá? Ele é aquele que vai lá e ele cura um cego. Um cego. Nos outros evangelhos ele cura cegos. No evangelho de João, um cego é o que ele cura. É aqui que ele diz que ele é a porta, o caminho, a ressurreição, a vida, no singular. Isso aqui é o evangelho de João. Por que tem que dar esse tipo de retrato para Jesus? Porque Jesus, irmãos, por mais que você fale dele, mais que você conviva com ele, mais que você pregue sobre ele, mais que você estude sobre ele é uma fonte inesgotável. Não tem limite. Você pode ficar 24 horas por dia falando de Jesus que você não repete nada. De tão novo que é. É muita água para pouco pote. É muito. Então, Mateus já falou, Lucas já falou, Marcos já falou, mas João não falou ainda. Aí João demora para escrever por causa que ele diz o seguinte: eu cuido, palavras de João. Estas coisas que eu escrevi aqui nos meus 21 capítulos, eu escrevi para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais vida em vós mesmos. Porque eu cuido que se fosse para eu escrever tudo sobre Jesus, nem o mundo inteiro conteria a quantidade de livros necessários para falar do verbo de Deus. É isso que João fala. Não tem tinta suficiente para colocar no papel e não tem papel suficiente para poder falar de Jesus. Este é o Evangelho de João. É uma interpretação de alguns eventos da vida de Jesus suficientes para dar testemunho de quem Jesus é. É assim que você deve ler o Evangelho de João. E a partir de hoje, vocês não conseguirão mais ler o Evangelho de João como vocês liam antes. Mas por quê? Porque está sendo entregue para vocês uma chave de como ler o Evangelho. Continua o mesmo livro, tá? Em português, mas modifica a maneira de se ler. Grande, tá bem? Quantidade de relatos inéditos. Não foi contado pelos evangelistas. Como eu acabei de falar para vocês, a Caná de Galileia, as bodas, né? Não foi contado. A cura do paralítico do tanque de Betesda não foi contada. Aí você fala, ué, mas não se tornou um fato notório para todo mundo? Um cego de nascença sendo curado? Por que Mateus não falou, Marcos não falou e Lucas não falou? Por quê? Se é tão notório. Vocês já imaginaram que Mateus não falou da ressurreição de Lázaro? Não falou da ressurreição de Lázaro? Passou ileso? Não sabia? Ele estava lá, Tomé estava lá, por que não escreveram? João escolheu o que ele ia falar. Escolheu para falar aquilo que não tinha sido falado. Aumento considerável da revelação bíblica. Considerável. O Evangelho de João ele faz uma virada de chave. Mas é uma virada de chave brusca mesmo. Se você pegar o Evangelho de João, o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, você tem a Bíblia inteira. Muda toda a sua teologia. Sabe por que muda a sua teologia? Vou dar um exemplo para os irmãos. Jesus diz no capítulo 5 o seguinte: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, ou do Filho do Homem. Os que ouvirem, ressuscitarão para a vida eterna. Aí Cristo diz, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, ou do Filho do Homem. Jesus disse, vem a hora, mas já chegou. Vem ou já chegou? Vem e já chegou.
Nos outros evangelhos fala, vai chegar ainda. Todos eles falam, a ressurreição só quando Jesus voltar. No evangelho de João fala, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Procura essa passagem em outro evangelho. Procura em qualquer texto da Bíblia dizendo, você, irmã Raquel, não morrerá, porque você está viva e crê no Senhor Jesus. Ah, mas daqui 50 anos eu estou indo no velório da irmã Raquel, porque Jesus não voltou. E aí, o que está errado? A minha compreensão do texto ou o texto está errado? A minha compreensão. Porque o texto não está errado, está dizendo que ela está viva. Está viva. Ah, mas eu não estou entendendo, então deixa o texto do jeito que está, não muda nada. Isso aqui é regra de hermenêutica, que os irmãos vão aprender aqui. No texto você não mexe. Mexe na tua interpretação, mas no texto você não mexe, deixa ele lá. E admite que você está muito longe de entender o que significa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é só a ressurreição. Precisa ressuscitar e viver. Porque tem gente que ressuscita e não vive. Isso aí é o evangelho de João. É uma virada de chave. É aquele tipo de evangelho que você tem que fazer uma faculdade só de evangelho de João. É como se estivesse no mundo, aceitasse a Cristo, passe a viver para sempre. Para sempre. Para sempre. Você estava morto e está vivendo a ressurreição. E não vai experimentar a morte. Vida. Não vai experimentar. E ainda que venha descer a sepultura, continua vivo. É, porque caiu o corpo, mas aí você só dá uma piscada e fala, segue meu filho. Ah, mas o meu corpo ali, que corpo? Seu corpo é outro. É isso. Transformado. Então, introdução a João, prólogo. O que é o prólogo? Prólogo são as primeiras palavras que vão ser faladas para o que vem depois. Isso é prólogo, tá bem? Então começa lá, ó. Ele não segue a ordem cronológica dos fatos. João não está preocupado com a cronologia, o passo a passo. Ele está preocupado com o que ele vai contar. E ele vai arrumar os fatos para poder contar o que ele tem que contar. Não tem cronologia. Bom, nem se preocupa com isso. Parábolas normais, discursos extensos. O que significa isso aqui? No Evangelho de João, Jesus abandona as parábolas, ele não conta parábolas. Ele transforma parábolas em discursos. Tá? Parábolas em discurso. Pega uma parábola. Porfiai por entrar pela porta estreita. Está contando uma parábola. Quando vai para o Evangelho de João, ele fala isso? Não, ele fala, eu sou a porta. Eu sou a porta estreita. Aí ele conta a história. O que é entrar pela porta estreita? Eu sou a porta das ovelhas. Né? Entrará e sairá e achará pastagens. Ele conta a história. Então lá nos outros evangelhos só tem um tópico. No Evangelho de João ele conta a parábola. No Evangelho de João você vai ver ele servindo a Santa Ceia, sabe aonde? No deserto. Onde? Não é lá no capítulo 12 de João? Não, vá lá ler se você encontra a Santa Ceia no capítulo 12. Tem um jantar em Betânia, no capítulo 12. Jesus é ungido por uma mulher, mas não tem a Santa Ceia. Aonde que está a Santa Ceia? Que aparece lá em Mateus, Marcos e Lucas. Havendo dado graça, tomou o cálice e disse. Aonde está? Está no capítulo 6 de João. Ali é a Santa Ceia. Ali é que ele fala do sangue e do pão. É ali que ele dá o corpo dele para ser comido. E fala, minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ué, mas cadê o evento da noite, da traição? O que está acontecendo? Tem um lava-pés ali. Cadê o lava-pés em Mateus, Marcos e Lucas? Por que só aparece ali? O que aconteceu? Então o Evangelho de João tem que ser lido com muito critério, porque senão você se perde. Você perde a intenção do autor. Tá bom? Então os discursos são extensos. Jesus fala bastante no Evangelho de João. Ele explica as coisas que ele não explica dos outros evangelhos. 7 milagres estão selecionados a dedo, porque cada um dos milagres representa algo misterioso no reino de Deus. É um sinal. São 7 escolhidos a dedo. Não é a granel, tá? Não é para todo mundo. É com pessoas específicas.
O ministério é acomodado em 3 festas da Páscoa. A primeira festa da Páscoa, Jesus chega e expulsa os vendilhões do templo. Segunda festa da Páscoa, quem tem sede, vem a mim e beba. Terceira festa da Páscoa é quando ele é morto. Tá bem? 3 festas de Páscoa. 3 anos resumidos em 21 capítulos. Então você tem que identificar essas 3 Páscoas. E 7 reivindicações. Jesus dizendo quem ele é. Então você tem aqui, 7 pilares, 7 reivindicações. Vou fazer uma pausa para vocês fazerem suas perguntas e comentários. E depois a gente vai para a segunda parte da aula.